E aí, galerinha dos nonos anos do Kaique São João, tudo bem? Nós já estamos na semana 12. Gente, como tá passando rápido. Ó, que medo, né? Tudo passando rápido. A gente termina uma semana, já começa a outra, nem sente que terminou uma, já tá na outra. Eu, hein? Bem, dá até medo. Por um lado é bom, né? Porque a gente torce que passando rápido, o inverno passe rápido e as pessoas possam melhorar, essa doença comece a diminuir e nós possamos voltar a ter as nossas aulas presenciais e tudo voltar ao normal aos poucos. Claro que nada vai ser tudo de uma vez, o retorno vai sendo aos poucos, mas o importante é que vai voltando. Mas, por outro lado, essa rapidez também assusta, né? A gente fica meio assim, fala, gente, daqui a pouco já estamos em 2021 e a gente nem sentiu 2020 passar. Essa semana 12, nós já comentamos lá no grupo com vocês, semana passada, era uma semana muito desejada, muito esperada, porque as atividades foram feitas pelos profissionais que trabalham no Kaique São João. Então, as atividades de histórias foram feitas por mim, né? Atividades das demais disciplinas foram feitas pelos profissionais responsáveis por ministrá-las. E como toda semana tem um tema norteador, essa semana também não foi diferente. E o tema norteador desta semana está sendo, né, o bullying. Eu já expliquei na aulinha lá, na videoaulinha que aparece lá na plataforma, mas rapidamente lembrar vocês que o termo bullying ele só se tornou popular no mundo inteiro a partir do final do século XX, na virada do século XX para o século XXI. Depois de um massacre num colégio do interior dos Estados Unidos, cujo menino que chegou lá matando, atirando em vários coleguinhas, era uma vítima de bullying. Então, ali passou-se o termo bullying a ser utilizado para qualquer tipo de atitude que gera humilhação, constrangimento, isolamento a uma pessoa ou a um grupo. Mas, muito antes desse fato acontecer nos Estados Unidos, lá na Noruega, no início da década de 1980, já se usava o termo bullying nos meios acadêmicos, porque já se estudava essas atitudes dentro das escolas. O bullying ele não é uma exclusividade escolar. Não quer dizer que ele acontece só dentro da escola. O bullying ele acontece dentro da sua casa, ele acontece dentro da sua família, na rua onde você mora, no bairro, na comunidade, mas ele se encontra mais presente, o índice de ocorrência dele é maior dentro das escolas, em função do fato de que é dentro das escolas onde se concentra a grande diversidade de crianças e jovens e adolescentes e até adultos com os mais variados tipos físicos, de orientação sexual, de crença religiosa, de todo tipo de necessidade, de especificidade biológica e intelectual. Então, diante de um caldeirão, né, de uma salada mista de pessoas dos mais variados tipos, o bullying ele acaba se tornando muito mais recorrente dentro das salas de aula, dentro das escolas, mas não é, repito, não é o único lugar que ele ocorre. Então, todas as questões desta semana, elas estão linkadas com o termo bullying. Então, a gente começa as questões de história, a primeira atividade de história, a primeira questão, com um texto que fala sobre ideologia. Por que a gente começou com a definição de ideologia? Porque muitas vezes um adolescente ou uma criança, ela pratica o bullying em relação ao coleguinha, muito baseado nas ideias, naquilo que é ensinado para ela dentro de casa. Às vezes os comentários que os pais fazem, que os familiares fazem, acabam sendo inseridos nessa criança e ela repassa isso nas suas atitudes
em relação a algo ou a alguém que tem aquela característica que em casa foi motivo de deboche, de comentário negativo. Então, a maneira como que as pessoas pensam reflete muito na atitude de uma criança, reflete muito na atitude de um jovem dentro da escola, certo? Por isso nós iniciamos a questão falando sobre ideologia. Tem até a música do Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. É como se nós não tivéssemos uma opinião sobre as coisas, se nós não tivermos uma ideia, um livro a seguir de ideias, eu não tenho sentido, a minha vida é sem sentido. E não é bem por aí, certo? E logo abaixo vem um texto que fala sobre bullying, tá? Que explica exatamente que o bullying, o que é o bullying, o que significa a palavra bullying, que antigamente o bullying era encarado como uma brincadeirinha, era encarado como apenas uma bobeirinha de criança, e que o coleguinha que achava ruim, que não se sentia bem, que se sentia humilhado, constrangido, era muito chatinho, era enjoadinho, não tinha bom senso de humor, porque era dodóizinho, vivia cheio de mimimi. Não era visto como uma coisa normal entre crianças e adolescentes. Até acontecer esse massacre, né? No final da década de 90 nos Estados Unidos. E aí ele pergunta, fazendo uma associação, comparando os dois textos, né? Qual das alternativas aqui que são sugeridas estão corretas? Bullying só ocorre nas escolas? Parece que eu falei que não, né? Nenhum tipo de ideologia pode gerar algum tipo de bullying? Parece que eu comentei que muitas vezes a forma com que se pensa e que se opina em casa sobre determinados assuntos podem definir a ação, a atitude de um adolescente e de uma criança na escola? A ideologia cultural desenvolvida no processo educacional familiar pode envolver apelidos, ameaças a outros, críticas e agressão física, o que criminalmente pode ser considerado bullying. Será? O conjunto de ideias que definem bullying diverge da definição prática de bullying. Bem, particularmente, eu ficaria entre a letra C e a letra D. Olhem bem as duas. Analise mais a letra C e a letra D, que você chegará à resposta correta. Vamos para a questão 2. A questão 2 fala de um ato que jamais deve ser esquecido, que foi a perseguição dos nazistas na Alemanha entre os anos de 1930 a 1940, em cima dos judeus. E os judeus, quando eram capturados, né, aprisionados e levados para os campos de concentração, eles passavam por todo tipo de humilhação, de constrangimento, inclusive e principalmente os judeus declaradamente homossexuais. Então, meus amigos, o antissemitismo, mais do que um ato de preconceito, é um ato de bullying também. Porque se bullying é qualquer tipo de atitude que gera constrangimento, humilhação, isolamento e causa danos emocionais, muitas vezes irreversíveis, os judeus passaram por isso nos campos de concentração, assim, aos montes. E a pergunta é justamente essa. Após ler com muita atenção as informações acima, é correto afirmar que os judeus nunca foram vítimas de bullying? Parece que não foi isso que eu disse, né? Preconceito e bullying não guardam relação direta? Guardam, gente. Guardam relação direta. Tem gente que tem preconceito de colega homossexual. Aí vai e que fica de piadinha, fica tirando onda, chamando de bichinha, de viadinho. Isso é bullying. E ao mesmo tempo é um preconceito. Então, as duas coisas andam de mão dadas. Os gays judeus sofriam bullying nos campos de concentração nazista
incluso aí a ideologia antissemita, parece que eu falei algo meio parecido com isso, né? Então, eu não vou dar a resposta, eu só vou pedir para você ler com bastante atenção a letra C e a letra D. É uma das duas. A última questão é a mais longa, porque traz 3 textos. O primeiro texto é uma sinopse de um filme brasileiro chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Assistam, gente, é muito legal. E é uma quebra de paradigmas de preconceito. Vocês vão se ver muito dentro dessa realidade. Claro, cada um vai se identificar com alguma coisa, mas vão também lembrar de muitas de muitas situações que às vezes você não passou, mas que você viu acontecer dentro da sua sala de aula. Então tem essa sinopse desse filme brasileiro, muito 10, vale a pena assistir. Depois vem o texto 2, que é uma reportagem que fala dos casos de bullying, e ele mostra nessa reportagem que a maioria dos casos de bullying acontece por causa da questão física, da aparência física, né? Algum trejeito, alguma característica biológica, física sua que vira motivo de piadinha, de apelido. E depois o texto 3 é uma pequena história, uma pequena sinopse de um filme chamado Ud, né? Extraordinário, que conta todo um processo de inclusão que esse menino que nasceu com uma deformação no rosto e depois de uma sequência de cirurgias, ele passa a frequentar a escola normalmente e ele vai sentir na pele o bullying, né? Ele vai ser vítima de piadinhas, de brincadeiras e de uma série de comentários que vão trazer imenso sofrimento a ele. Mas é claro que, como todo filme, ele conseguiu, né, encontrar apoio na família, encontrar apoio em colegas dentro da própria escola, que vão ajudar a suportar e a vivenciar isso com mais facilidade, a superar. Porque esquecer ninguém esquece, mas você consegue deixar para lá, né? Aquilo não te incomoda, não te deixa numa vibe negativa como antes. E aí vem a perguntinha básica. Para você dizer, né? O trecho do texto 1 deixa explícito o ato de bullying quando na casa de Léo, enquanto ele e seus amigos trabalham no projeto da escola, o garoto tenta ensinar braille para Gabriel. Desde quando ensinar braille para alguém é ato de bullying, gente? Então, não é. No texto 2, não existe nenhuma evidência que exista caso de bullying no Brasil, mas os dados do IBGE estão dizendo que o maior índice de bullying os dados deixam claro que o bullying acontece na maioria das vezes por questões físicas, apelidos que são dados às pessoas pelo seu aspecto, pela sua aparência física. Letra C. No texto 3, o bullying ocorre quando Audi terá de lidar com os olhares de estranheza dos seus colegas, o sentimento de isolamento. Bullying causa isolamento. Tá, coleguinhas não chamam você para participar do grupo de trabalho, o coleguinha não chama você para participar do grupo dele no WhatsApp, não chama você para ir jogar, fazer parte do time lá do esporte, lá do basquete, do vôlei, do futebol, do que for legal, do que estiver acontecendo na escola, da gincana. Você está sempre sendo por último, né? Se ninguém te quer. Então, isso é isolamento é um ato de bullying. Os textos guardam relação entre si porque não evidenciam um caso de bullying, ou seja, nenhum dos 3 textos fala de bullying, não deixa nada, não comenta nada sobre bullying. Então, eu acho que a resposta está mais que dada, né? É só prestar atenção na explicação que você pega. Mas, como eu disse no vídeo que está lá na plataforma, eu acho que mais importante do que a atividade, gente, o mais importante é a reflexão e a gente aprender que nesse mundo ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos vendo aí vivendo essa fase de pandemia, aonde
qualquer um de nós, a qualquer momento, podemos ser vítimas dessa doença, outros com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas podemos ser. E o que acontece? Ser colocado dentro de um saco, como se você fosse um lixo, lacrado dentro de um caixão e enterrado às pressas, e acabou. Então não interessa se você tem uma Mercedes importada na garagem, não interessa se a sua casa é um barraco, não interessa se você tem uma pele de bebê, não interessa se você tem as roupas mais fumecas, não interessa. Se você for vítima, você vai se tratar, o tratamento é esse. Esse é o padrão médico internacional para o sepultamento de pessoas vítimas da Covid. Então, por que você tem que tirar a onda do seu colega só porque ele tem uma orientação sexual diferente? Só porque ele tem uma característica física que às vezes ele já nasceu, ele não pediu para ser daquele jeito? Por que você tem que tirar a onda de uma pessoa pelo jeito dela andar, falar? Não importa, gente. A gente tem que aprender a respeitar, porque caráter, gente, independe. Índole independe de dinheiro, de beleza, de perfeição física, de orientação sexual, de crença religiosa. Ponham isso na cabeça de vocês. Que a semana de atividade, mais do que um aprendizado, seja de reflexão para que você possa não praticar o bullying, se for vítima, denunciar, e se presenciar um ato de bullying, denunciar também. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.